Deixa eu ver aqui, a galera entrando já. Daqui a pouco a gente vai começar aqui a live com o professor doutor Felipe Pontes. E espero que todos gostem dessa aula que a gente vai ter aqui, certo? Vai ter o tema o investimento médico no mercado financeiro e os perfis de investidor. Ó, ele já entrou aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas a minha tela tá travada, é isso? Tá aparecendo aqui, tá como se estivesse carregando. O pessoal tá conseguindo enxergar aí? Pode ser que esteja travada aqui, a internet, eu percebi que estava meio lenta esses dias. A minha aqui também, eu tive que botar no dados móveis aqui, porque É, tá eu difícil. vou fazer isso também. Beleza, beleza. Ver se ele consegue aqui. Olha, já tem gente aqui falando. Acho que o Felipe deu uma saidinha. Vou tirar ele e convidar novamente. Deixa eu ver aqui agora. Ver se vai agora. Olha aí. E aí, tô aparecendo agora? Tá. Acho que deu uma travada só a tela, mas já apareceu aqui. Você consegue ouvir bem? Consigo. O pessoal tá escutando bem Beleza. aí? Então vamos lá. Vamos lá então, né? Então, professor, para quem não me conhece aqui, eu vou me apresentar para o pessoal. Sou Roberto, certo? Sou do quinto ano de Medicina da Faculdade UniFTC, Salvador, Bahia. E o pessoal me conhece como Robertinho, né? E a gente fundou essa liga com o intuito de levar para as pessoas um pouco mais sobre conhecimento de tecnologia, empreendedorismo e finanças na área da medicina, que são temas pouco abordados na nossa faculdade. A gente teve o interesse, junto com o nosso orientador, Dr. Albert Bacelar, nosso co-orientador, Davi Sadiguski, e nossa co-orientadora, Camila Liberali. E assim, o nosso intuito foi justamente fazer essa coisa, como é que se diz, esse envolvimento entre aluno, entre pessoas de todos os lugares, tá certo? Via live. Então, vamos lá. Queria que o senhor pudesse fazer uma apresentação aí, professor. Beleza, vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim, Beleza. A imagem travou, mas o que importa é o áudio, né? Então vamos lá. As minhas fotos vocês veem depois aí. Vocês veem como eu sou bonito depois. É, Então, meu nome é Felipe, eu sou bacharel, mestre e doutor em contabilidade. Eu, até o ano passado, estava como professor da Universidade Federal da Paraíba, no departamento de Finanças e Contabilidade. E aí, no final do ano passado, em setembro, final de setembro, eu me mudei para São Paulo. Estou no Traders Club, que é a maior plataforma de integração de investidores do Brasil, né? Nós temos relatórios, temos redes sociais para discussão de ideias de investimento, temos uma área de notícias, informação em tempo real no mercado, que é a melhor do Brasil. Eu usava mesmo antes de estar dentro do TC. E eu trabalho com investimentos desde, acho que 2009, quando eu comecei a investir de fato. Eu comecei a investir, eu estava ainda na faculdade, então por isso que eu não pensei muito em aceitar o convite de vocês, porque eu devo muito a um professor que eu tive na faculdade, no começo da faculdade. Foi esse cara que me incentivou a começar a investir. Ele era analista de investimentos, já investia. Ele usava análise técnica, eu sou fundamentalista, mas mesmo assim ele me incentivou a começar.
Então, sempre que tem convites relacionados a faculdades, a ligas, eu faço de tudo para aceitar. Então, acho que é isso. Eu hoje também, além do Traders Club, eu sou gestor de um clube de investimentos. Para quem não sabe o que é um clube, é como se fosse um fundo, só que menos burocrático, né? O clube foi montado para gerenciar o dinheiro da minha família e de amigos mais próximos. Somos 3 gestores, eu e mais 2 professores também. Os 2 da área de finanças, o professor Orleans e o professor José Elias. Então, em resumo, eu acho que é isso. Show de bola, professor. Que currículo bastante extenso com o nosso professor, né? Rapaz, o homem é fera demais aí, hein? E queria já começando assim, como o tema são os perfis de investidor, o investimento do médico no mercado financeiro, eu acho que a primeira pergunta nada mais é do que o quê, né? Quais são os perfis de investidor que a gente tem no mercado financeiro e como é que a pessoa descobre qual é o perfil dela, né? Se tem alguma coisa na corretora para fazer algum questionário, como é que funciona, professor? Sim, existe um questionário que você preenche quando abre a conta na corretora, se chama questionário de suitability, é o questionário de adequação do seu perfil. Você responde algumas questões básicas lá sobre o que você conhece de investimentos, sobre a sua experiência, sobre a sua formação, no que é que você já investiu. E aí a corretora, após você responder esse questionário, eles dizem lá qual é o teu perfil. Basicamente, nós temos 3 perfis, o investidor conservador, o moderado e o agressivo ou sofisticado, depende da corretora. No meio, entre cada um deles, a gente também consegue ver uma distinção ali do conservador para o moderado, o cara está no meio, do moderado para o agressivo, está no meio também. E ainda tem o ultra agressivo, né? Tem outros nomes que se dão aí, mas basicamente nós temos 3 perfis. Sobre o perfil, isso é uma questão muito burocrática. Por exemplo, na minha corretora, toda vez que eu entro lá no site, eles dizem que eu estou desenquadrado no meu perfil. Os meus investimentos não estão dentro do meu perfil, porque eu só invisto em ações, basicamente. Então, eles dizem lá que eu tenho que ter um pouco de renda fixa, um pouco de ouro, um pouco de tesouro Selic, um pouco de não sei o quê, e eu não quero ter nada disso. Eu só quero ter ações, porque o meu perfil é esse, certo? Então, esse perfil é importante para você ter uma ideia geral do que você aguenta de risco, mas você também não deve ficar 100% preso ao que a corretora diz para você fazer, né? Porque a corretora, assim como tudo, inclusive eu, todo mundo tem conflito de interesse, né? Então, você tem que ficar ligado nisso. Então, a corretora vai querer que você invista em fundo e você não quer investir em fundo, você quer investir em ação direto, por exemplo. Então, E o senhor então seria um ultra arrojado, agressivo aí, né? então eu na verdade, eu costumo dizer que eu sou conservador. Eu invisto em ações porque eu sou conservador. Por que isso? Porque eu não quero ficar dependendo de nenhuma previdência de governo, previdência privada, nada desse tipo. Então, minha aposentadoria está toda em ações. Todo investimento que eu fiz, desde quando eu tinha 20 anos de idade, a primeira ação que eu comprei foi sempre pensando na minha aposentadoria. Eu sou medroso, eu sou conservador, então eu penso na minha aposentadoria desde de 20 anos de idade. Isso é importante, vocês têm que pensar na aposentadoria desde cedo. Se for deixar para pensar na aposentadoria quando for se aposentar, você está ferrado. Você não vai conseguir viver com o mesmo padrão de vida. Vocês são médicos aí, né? Sabem que as pessoas mais velhas têm um custo de vida mais alto por causa de medicamentos, por exemplo. Aí vai ter neto, vai querer levar o neto para passear, para viajar, e aí o seu dinheiro vai acabar rapidinho. Então, tem que se preparar para a aposentadoria desde já. 18 anos de idade, quando começou a trabalhar, já começa a poupar para a aposentadoria, investir com foco em aposentadoria. Pelo menos é isso que eu faço, né? Eu costumo dizer para ninguém repetir o que eu faço em casa, a não sei que seja burro, mas isso eu acho que é importante. É importante pensar em aposentadoria desde sempre. Com certeza, com certeza. E eu queria até pedir para o senhor, mais ou menos, né? Eu sei que é difícil a gente ter, de fato, uma definição, né, completa, quantos por cento disso, quantos por cento daquilo, em média, assim, como é que seria o conservador, como é que seria o moderado e como é que seria o arrojado, em porcentagem, assim, renda fixa e renda variável? Tá, existem algumas regras sobre isso, mas como eu disse, eu não gosto de usar esse tipo de regra. Eu prefiro que a pessoa vá sentindo o que ela aguenta de risco, né? Então, se você já tem investimento, está tudo em renda fixa, coloca um pouquinho em ação. Aí testa, se você vê a ação caindo, você ficou muito aperreado, muito desesperado, é porque você está com ações demais.
Se você está muito tranquilo, é porque talvez você esteja com ações de menos. Então tem que ir balanceando, tem que ir testando. É isso que eu faria. De Eu acordo com o não emocional, seguiria né? Isso. isso. Tem uma frase de Peter Lynch que eu gosto muito. Ele diz que não é a cabeça que determina o sucesso do investidor, é o estômago. É meio estranho isso, né? Não é a cabeça, mas o estômago. A gente sabe que tá tudo relacionado, né? Você fica nervoso, ansioso, vai ter dor de barriga, né? Então, mas o efeito é na barriga, né? Então, você tem que ter o estômago bem preparado. Vai começando aos poucos, colocando um pouco de renda variável na carteira, diversificando bem, para ir sentindo o clima. Como é que as coisas funcionam, de fato, na renda variável. Então, eu diria isso. Começa com um pouquinho de ações e vai calibrando aos poucos. Bacana, bacana. E continuando um pouquinho aqui, para o senhor, o que é diversificação no mercado financeiro? Se tem que ter todo tipo de coisa, se não tem que ter, como é que funciona? Porque a corretora indica uma coisa, você pensa de outra, como você mesmo comentou, né? A gente não tem que ficar preso às orientações que a gente vê nas corretoras, né? Porque tem sempre conflitos de interesse de produtos que eles mesmos como é que se diz, promovem, né? E ganham em cima daquilo. Então, tem um texto que eu publiquei semana passada no TC School. Para quem não conhece, o TC School é a plataforma educacional gratuita do Traders Club. A gente tem um site, chama TC School, que eu publico vários textos educacionais na área de finanças, de educação financeira, de análise fundamentalista, técnica, análise de fundos, tem um monte de coisa lá. E um desses textos da semana passada, nós falamos sobre o que acontece depois das crises. Então, depois das crises, principalmente crises muito pesadas, como a que a gente está vendo agora, em que o mercado cai 50%, normalmente, controlando por vários fatores, isso analisando 300 anos de dados, com mais de 100 países, foram 101 países analisados, com 300 anos de dados, de 2015 para trás, né, então 300 anos para trás, faz as contas aí, o mercado ele recupera forte depois de uma crise pesada, né? Então, só que no meio do caminho muita gente fica para trás, né? Porque o cara não aguenta ver a carteira dele caindo 50%. E Então, tira na hora errada, né? Vende. exato. O cara entra lá na bolsa quando tá lá em cima, tá todo mundo entrando e falando, e aí quando dá uma crisezinha qualquer, Nutella, o cara sai. Essa crise agora não é Nutella, essa foi uma crise pesada de fato. Ainda está Essa foi sendo, né? raiz, né? Essa foi a crise raiz. Ainda está sendo. Mas tem gente que não aguenta nem uma quedinha de 20%, uma quedinha de 15%. O cara se desespera e sai. Então é importante ter diversificação. Até me questionaram no Twitter desse texto aí, o cara disse, tu teve 2 lives suas que você falou que não é diversificado. Eu não sou mesmo não, eu não diversifico. Mas eu levo porrada grande direto. Nem todo mundo tem a capacidade de levar porrada como eu tenho. Então, cada um tem que saber até onde aguenta, né? Então, para quem está começando, principalmente, eu acho que é extremamente importante ter diversificação. E o que é ter diversificação? Investir em classes diferentes de ativos, investir em ações diferentes. Então, você tem que ter ação, tem que ter ações diferentes, você tem que ter fundos de investimento de renda fixa pura, Tesouro Selic. Você tem que ter uma diversificação bem feita. Como é que faz isso? O ideal é que você compre ativos que não sejam muito correlacionados. O que quer dizer correlação? Vocês aí de medicina devem ter tido alguma disciplina de estatística no curso, né? Espero que tenham tido. Correlação com que grau as coisas andam juntas, resumindo, né, em poucas palavras. Então, a Adriana está dizendo aí, Felipe, sua capacidade de apanhar é para poucos. Realmente, eu não fico desesperado com essas quedas. Nunca fiquei, nunca fico. Eu realmente aguento o tranco. Então, a correlação, ela mede como as coisas andam juntas, né? Com que força as coisas andam juntas. Então, se você tem ativos que tem correlação negativa, por exemplo, quando um vai para cima, o outro vai para baixo. Então, eles vão se compensando. E aí, é importante que você não diversifique demais, senão você vai zerar o teu retorno. Quando você diversifica, você reduz risco, certo? E retorno e risco, eles sempre andam juntos. Então, quanto mais
risco você assumir, mais retorno você espera ter. Lembrando que é esperança, é retorno esperado. Não quer dizer que você vai assumir muito risco e você vai ter um retorno alto. Com certeza, não vai. Não necessariamente, é o esperado, né? É a esperança, o conceito de esperança. Então, diversificar é bom, é importante, classes de ativos diferentes, com ações, comprar ações diferentes, setores diferentes, em estágios de ciclo de vida diferentes. E aí, nesse texto lá que eu comentei, a gente mostrou que uma carteira diversificada ela conseguiu segurar bem nas crises. Então, é importante diversificar. Se você diversificar demais, você vai acabar não rendendo nada na tua carteira, então tem que ter uma diversificação saudável, equilibrada, e aí você tem que estudar bem os ativos que você vai comprar. E eu não diversifico, mas eu apoio muito, certo? Não repitam isso em casa, a menos que vocês sejam idiotas, certo? Não no começo. Aos poucos, vocês podem ir concentrando mais a carteira, aos poucos. Mas eu não recomendo que no começo da vida como investidor seja entre concentrando demais a carteira, porque senão você vai levar uma porrada grande, vai perder dinheiro, vai se assustar, nunca mais volta para a bolsa, aí vai virar aqueles caras que ficam dizendo que bolsa é para quem tem informação privilegiada, é para quem tem sorte, não é isso. É só porque Aí você fica errou na mão. aquela frustração, né, de quem não conseguiu e começa Isso. a falar mal, né? Isso, eu estou há 10 anos na bolsa, eu não tenho nada do que reclamar. Mesmo nessa crise agora, estou apanhando, estou perdendo uma quantidade razoável de dinheiro, mas não tenho a menor preocupação. Toda crise passa, e se não passar, é porque o mundo acabou. Se o mundo acabou, eu não vou precisar de dinheiro, então tanto faz. Certo? Se essa crise do corona não passar, o mundo vai acabar, então eu não vou ter. O dinheiro vai servir para quê? Para nada. O meu ponto é esse. Eu raspei nessa crise agora do corona, no começo eu segurei bem, porque eu já estava muito... a gente estava achando que os preços ativos estavam caros, e aí nós começamos a reduzir, principalmente as small caps, as empresas pequenas. Lá no clube a gente começou a reduzir posições small cap em janeiro. Nós decidimos isso em novembro, mais ou menos. A gente decidiu que ia ter... e que os ativos estavam caros e a gente tinha que dar uma segurada. Então, eu com os outros professores na gestão do clube, a gente começou a vender as small caps, reduzir posições small cap, entrou short, né, para se proteger de uma queda, e aí segurou bem no começo, mas aí depois do carnaval, a gente pensou, pô, caiu demais, vamos entrar pesado agora. Aí entramos pesado e caiu muito mais ainda, aí nós nos ferramos. Mas... Mas não tem como adivinhar. Não tem como adivinhar o adivinhar. fundo do poço, né? Isso. Aí a dica vai comprando aos poucos. Não gaste o caixa todo de uma vez, vai comprando aos poucos, porque sempre pode continuar caindo. E sempre tem a caixa, né? Sim, eu ainda tenho um pouquinho de caixa, mas é bem pouquinho mesmo. Certeza, professor. E exemplo aí, viu? Para quem é arrojado aí, ó, aprenda. O homem é ultra arrojado. E em Já tá relação dando boa noite aí, Cassiano. Boa noite, Cassiano. E a galera, chegou uma galera dando boa noite aí. Boa noite a todos. Teve até uma pessoa aqui que falou de a famosa proteção de carteira, o Fábio Massicano, falando de proteção de carteira, de dólar, de ouro. Lá de João Pessoa, Fábio, gente boa. Aí, então, você tem algumas formas de proteger a carteira. Eu não sou um cara que faz muito hedge. Hedge é a proteção, certo? Para quem não conhece o termo técnico de proteção, é hedge. H-E-D-G-E, hedge. Eu não faço hedge em geral. Não faço hedge em geral porque hedge é caro, né? Você paga, tem um custo. É igual o seguro de carro. Você paga o seguro do carro, né? E eu não gosto de pagar as coisas, eu gosto só de investir. Então eu geralmente não faço hedge. Mas para nesse começo do ano, nós fizemos o hedge. Eu tentei comprar umas opções, umas puts, a opção de venda, né, chamada de put, o termo técnico é put, P-U-T. Tentei comprar essas puts, mas o administrador do clube não deixou, que é a XP. A XP o clube de investimento, você tem que ter um administrador que faz a parte burocrática toda. Eles veem se eu estou fazendo as coisas dentro da legalidade só. Se eu fizer alguma coisa errada, eles vão lá e vão me encher o saco. Então, eles não me deixaram comprar essas puts porque disseram que no estatuto do clube estava dizendo que eu não podia fazer isso. Mas o estatuto dizia que podia, e aí foi uma briga com eles, aí no final das contas eu acabei perdendo o time.
E aí, o que é que nós fizemos? Nós entramos short. Short é entrar vendido. Então, nós entramos vendidos em BOVA11, que é um ETF, é um fundo do índice Bovespa, o principal índice de ações do Brasil. Entramos short em Small 11, que é um ETF de empresas pequenas, é um fundo de empresas pequenas. Entramos short em PetroRio, nós achávamos que estava muito cara. E entramos short em CSU Card System. CSU Card System é uma empresa que eu gosto até, mas já tive em carteira por muito tempo, já ganhei bastante dinheiro com ela, mas naquela época eu achava que estava caro. Então, nós vendemos isso tudo, entramos short, e aí isso deu uma segurada na carteira. Mas, em geral, eu não faço hedge. Eu fiz hedge porque eu achei que, de fato, as coisas estavam caras. Eu não esperava coronavírus. Até depois, quando começou o tumulto na China, até nós aumentamos um pouco essa posição short para proteger, mas nós entramos short porque nós achávamos que estava tudo caro. Foi por isso. Não foi porque nós previmos o coronavírus, não. Foi porque a gente achava que estava caro mesmo. Bacana, bacana. E pro pessoal aí, eu acho que o pessoal, acho que os seus seguidores sabem bem muito do que você está falando. O pessoal nosso, tem alguns que estão iniciando e tal. Depois, a gente vai fazer uns postzinhos sobre opções, sobre proteção de carteira, certo? Sobre diversificação. E quem já quiser dar uma olhada depois da live, pode ir lá no Traders Club, né, professor? Que tem postagens sobre todos esses assuntos. Sim, tem uns textos lá no TC School, tudo de graça para quem quiser. Só chegar lá e acessar. Quem quiser mais coisas, aí baixa o aplicativo também do Traders Club. Tem muita coisa gratuita dentro do aplicativo lá. E aí, quem quiser assinar, eu acho que está numa promoção até hoje, se não me engano. Acho que até hoje, de meia-noite, está uma promoção lá de 30%, se não me engano. Não, não confie nos números que eu estou dando aqui, certo? Chequem lá no site, manda uma mensagem lá pro pessoal. E aí você vai ter o pacote completo lá. Relatório de analistas e análise, vai ter as recomendações de investimento dos analistas, vai ter as trader dias, a discussão com o pessoal lá, notícia em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, então tem muita coisa lá. João Marcelo está lembrando aqui que tem o e-book gratuito de imposto de renda lá que nós fizemos. João Marcelo fez esse e-book. Quem quiser saber como declarar o seu próprio imposto de renda, você tem que pagar a ninguém. Vai lá que tem esse e-book gratuito de imposto de renda. Tem um curso gratuito também de imposto de renda lá. Então é só Foi chegar. uma Tem muita pergunta aqui, né? Foi uma pergunta do Tom Jefferson, que inclusive virou pai recentemente, aí, meus parabéns para ele, que venha com muita Parabéns, Tom. saúde. Tom fez uma pergunta aqui só para a gente explicar o porquê da resposta do João Marcelo aqui. Ele falou: tenho menos de 20 mil reais em ações, nunca fiz uma venda e não tenho pretensão nenhuma de vender esse ano. Sou obrigado a declarar essas ações? E Tem então, ação, tem que professor? declarar. Você não vai pagar esse 20 mil que ele falou, eu acho, foi por causa do imposto de renda mensal, né, que é o DAF que a gente tem que pagar mensalmente. Não tem que pagar o DAF mensal se você fizer vendas menores do que 20 mil. Vendeu menos do que 20 mil, não precisa pagar DAF. Pode ter o lucro que for, você não vai pagar imposto vendendo menos do que 20 mil reais de ações. Bacana, bacana. E aqui, eu acho que tem uma pergunta aqui que não sei nem se eu deveria fazer, né? Já que a gente está tão efervescente nessa área de ações e o povo quer isso, né? Era sobre renda fixa, né? A renda fixa morreu? Em que situação você acha válido investir nela? Então, tem uma outra dica que eu dou para vocês, cuidado com o marketing digital. A gente tem muita gente de marketing digital travestido de analista, travestido de investidor, e aí os caras ficam usando essas coisas para chamar atenção e vender produtos para vocês. Então, a renda fixa não morreu, nunca vai morrer, não tem nada disso, não existe isso. Eu não invisto em renda fixa. Na verdade, eu tenho um pouco de renda fixa só para o meu caixa lá, que eu deixo parado para comprar mais ações. Mas se você olhar direitinho, tem muitos traders de renda fixa que ganham até mais dinheiro do que com ações com renda fixa. Então dá para ganhar muito dinheiro com renda fixa também. Agora, assim, não é minha praia. Tem que ter uma visão muito clara da economia, tentar entender o movimento de juros. Então, mas dá para ganhar muito dinheiro com renda fixa também. Eu fiz um trade uma vez com renda fixa, foi na época do impeachment. Eu dei de presente para o meu sobrinho, que tinha acabado de nascer. Na época a taxa de juros estava uns 14%, eu acho.
E aí eu dei, 14,25 por aí, né? chegou até 14,25, mas na época eu acho que tava 14. Já E tava aí baixando. eu comprei pro meu sobrinho umas NTN-Bs, que é um título de renda fixa do Tesouro Nacional, né? Eu comprei a mais longa que tinha, se não me engano era 2035 o vencimento dela. Isso foi 2015, eu acho, 15 ou 16, e vencia em 2035. Com a taxa de juros lá em cima, eu comprei. E aí, por que é que eu fiz isso? Porque eu achava que o impeachment ia passar e a taxa de juros ia cair. Dito feito, passou o impeachment, a taxa de juros caiu forte. Eu vendi esse título do Tesouro com acho que deu uns 45% de retorno em alguns meses. Foi um trade muito bom de renda fixa, mas eu não sei fazer isso muito bem. Eu não faço isso com frequência. Eu faço raramente, certo? O último que eu fiz, acho que foi esse, de 2015 e 2016. Então faz tempo que eu não faço isso. Dava para ter feito ano passado também. No ano passado, com essas NTNBs, deu uma valorização de 50% só no primeiro semestre do ano passado, mas eu não peguei, não. Então, a renda fixa não Ba- morreu e nunca morrerá. Todo ativo tem uma função na sua carteira. Todo investimento tem uma função na sua carteira. Qual é a função da renda fixa na minha carteira? É manter o meu poder de compra daquele dinheiro que está parado esperando comprar ações quando elas ficarem baratas. Para outra pessoa, não. Pode ser qualquer outro motivo. Sei lá, juntar dinheiro para uma viagem que vai fazer no final do ano. Você não vai colocar o dinheiro de uma viagem no final do ano em ações, certo? Você vai se formar no final do ano que vem. Não vai colocar dinheiro em ações porque tu pode perder o dinheiro todo. Ou uma parte significativa dele. Então, renda fixa tem uma função importante na carteira das pessoas. Eu não uso muito, mas ela tem uma função na minha carteira. Então, a gente não pode ter preconceito com investimentos. Tem que olhar para tudo. Com certeza. Inclusive, a gente fez até duas postagens recentes, que foi uma sobre reserva de emergência, como aplicar e tudo mais, e explicando também sobre reserva de oportunidade, né, que é justamente o caixa que o senhor estava falando para aproveitar essas quedas, para poder fazer compras de ações e tudo Sim. mais. E que às vezes muita gente mistura as duas coisas e que a gente gosta de deixar separado lá na liga para que as pessoas entendam a finalidade de cada coisa, Sim. né? Eu acho que é uma boa ideia separar. Eu não separo, mas eu acho que porque, na verdade, eu não tenho o conceito de reserva de emergência. Eu nunca usei também, eu não recomendo que façam isso. Vejam que eu não recomendo que vocês façam a maioria das coisas que eu faço, certo? Quando tiverem mais experiência, aí vocês podem tentar fazer essas loucuras que eu faço, mas isso eu estou falando na minha carteira física, certo? Porque no clube eu sou mais conservador, porque está o dinheiro da minha família e amigos lá. Mas na minha carteira pessoal eu faço umas maluquices de vez em quando, mas eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o que eu aguento. Bacana. Então, Aí, sim, uma coisa sobre essa reserva de emergência é importante comentar. As pessoas costumam deixar no Tesouro Selic, na reserva de emergência. E aí, nessa crise agora, um monte de gente teve dificuldade de resgatar o tesouro. Então, é importante, inclusive, diversificar as reservas de emergência, né? Coloquem, sei lá, um CDB de liquidez diária, deixa numa conta remunerada no banco digital, deixa um pouco na poupança também, rende pouco, mas você pode sacar qualquer dia. Então, diversifica, inclusive, na reserva de emergência. E reserva de emergência não é para ter risco. Eu vi também um monte de gente colocando em fundos de crédito privado que estavam rendendo 105% do CDI. Será que vale a pena ganhar essa porcentagemzinha a mais para assumir um risco tão alto de crédito privado? Para mim não vale a pena. E aí a galera tá vendo isso agora. Um monte de fundo de crédito privado dando um retorno muito ruim. vi também muita gente aplicando a reserva de emergência em fundo imobiliário. Sim, esse é outro. Eu não julgo as pessoas que fazem isso, mas eu não faria, porque você desvirtua o conceito de reserva de emergência. Fundo imobiliário pode ter tanta volatilidade quanto ação, então não faz muito sentido você colocar dinheiro de emergência numa coisa que tem volatilidade. É, Deixa eu responder uma pergunta aqui de Cassiano, várias pessoas perguntaram isso, sobre IRB 3. A ação sofreu muito por causa daquela carta da Esquadra, denunciando fraude, denunciando agressividade contábil, denunciando algumas coisas, né, relacionadas à contabilidade. Mas até Shorteando agora, também, né? sim, eles estavam short, eles estavam com puts do IRB. E aí, até agora a gente não tem evidência de fraude e nada desse tipo. O que nós temos, talvez, é que a contabilidade tenha sido agressiva. Eu já tive posição grande em RB durante muito tempo.
No começo do clube, foi a primeira ação que a gente comprou, foi RB, mas nós zeramos. Nós zeramos depois da eleição, a posição em RB. Foi depois da eleição. E aí, recentemente, quando saiu aquela questão da esquadra, a ação caiu muito e aí nós voltamos para ela. E aí, logo em seguida, depois, surgiu aquela bomba lá dos caras dizendo que Warren Buffett estava comprando e depois foi desmentido. Aí, nesse dia, nós zeramos a posição de novo de RB no clube, dessa vez com prejuízo, porque o cara estava mentindo. Antes era uma denúncia de fraude ou de agressividade contábil, que nós entendemos que não era fraude, então nós resolvemos comprar. Mas quando a diretoria da empresa mente sobre um cara que está comprando ação, aí o sinal é diferente. Então nós resolvemos zerar a posição. E aí a ação continuou caindo forte. Chegou um tempo que nós não pudemos deixar de comprar de novo. E aí compramos de novo. E estamos segurando até agora a posição. Então, eu acho que é um ativo bom, a gestão é razoavelmente boa, essa nova gestão a gente ainda não tem muita informação, mas o histórico deles é bom. Temos um parecer do professor Eliseu Martins dizendo que a conta que a esquadra fez não estava correta, que eles colocaram coisas a mais, então nós resolvemos manter a posição agora. Beleza? Então esse é o que a gente está falando sobre DRB. Minha imagem, galera, eu não sei o que está acontecendo não, tá travada aí, vamos focar só no áudio. É isso que eu ia falar agora, que eu acho que deve ter chegado depois da nossa, que a gente explicou isso. Então, professor, tem um assunto aqui que é voltado para os médicos, né? O que é que você acha dos médicos que investem no banco tradicional, aquele famoso bancão, né? O banco grande, com a orientação do gerente? E o que é que você recomendaria para esse médico ou estudante de medicina que investe via banco tradicional? Eu acho que é um começo, pelo menos, mas eu não faria isso. Por quê? No banco nós temos profissionais bons, eu tenho ex-alunos meus que trabalham em bancos, que são muito bons, mas nós temos profissionais ruins também, como em tudo na vida, né? Tem aquele médico lá que tava, eu não vou dizer o nome aqui não, deixa quieto, mas tem uma outra que foi suspensa agora, né? Estava vendendo soro da imunidade e tal, então em toda profissão Isso. nós temos os bons e temos os ruins. É um começo, mas tenta não ficar preso no banco. Procura uma corretora, porque no banco você basicamente vai ter o produto do banco só. E geralmente as taxas são mais caras. Então eu procuraria uma corretora, porque na corretora você tem uma diversidade maior de produtos e as taxas geralmente são mais baratas. Então eu diria isso. E cuidado, inclusive, com o assessor da corretora, né? Eu tenho vários alunos que são assessores de investimentos, são bons, mas eu conheço várias outras pessoas que são ruins também. Então, tem que desconfiar de todo mundo sempre, inclusive de mim. Pode ser que eu esteja aqui mentindo para vocês por um motivo qualquer. Então, inclusive de mim, desconfiem em todo mundo. Só quem consegue gerenciar o seu dinheiro sem viés nenhum é você mesmo. Essa frase com certeza eu vou pegar com o pessoal para a gente postar. Eu desconfio de todo mundo. Inclusive de mim. By Felipe Pontes. Inclusive o autor da frase. Inclusive o autor da frase. E outra pergunta aqui também, que eu vejo, né? Eu acho que a gente da área de saúde, a gente vê que muitos médicos comentando, a gente conversando sobre os assuntos, vê que muitos médicos, principalmente os mais velhos, têm muito medo de investir em ações. Por que você acha que na classe médica tem esse medo todo? Ou será que é só na classe médica que tem isso? Não, eu acho que é generalizado. E a culpa é nossa, do Brasil. Por quê? A nossa bolsa quebrou de 10 em 10 anos uma vez. Acho que desde a década de 50, não sei se a bolsa foi em 50, mas eu acho que sim. Desde a década de 50 até 80, a bolsa quebrou uma vez a cada 10 anos, pelo menos. E isso aconteceu por causa de fraude, por causa de manipulação de mercado, por causa de um monte de coisas, de falcatruas mesmo. Então, isso gera desconfiança das pessoas. Outro fator que faz com que as pessoas desconfiem da Bolsa, na verdade não é nem um fator de desconfiança, porque nós estávamos acostumados com taxas de juros altas, né? O histórico inflacionário do Brasil dificultava o investimento em ações e facilitava o investimento em renda fixa com a taxa lá em cima. Então o cara vê, pô, eu vou investir aqui que eu tenho certo, sei lá,
14% ao ano para investir na bolsa, que pode ser que dê certo ou não. Então o cara ia para a renda fixa. Hoje o jogo mudou, né? Então as pessoas têm que agora tomar um pouco mais de risco para manter aquela rentabilidade próxima de 1% ao mês que eles estavam acostumados. Então eu acho que isso não é uma questão dos médicos, é uma questão geral. Boa parte disso é por causa do nosso histórico inflacionário, e outra parte disso é falta de educação financeira, e a outra parte é porque nossa bolsa tem um histórico ruim nas últimas décadas. Mas agora as coisas mudaram, então eu não ficaria fora da bolsa, eu teria pelo menos um pouco de bolsa, principalmente agora com os ativos lá embaixo. Alisson Bacana. aí, foi meu aluno na UFB, mandando abraço. Abraço, Alisson. E, assim, uma pergunta até polêmica. Com quantos reais, a partir de quantos reais eu posso comprar uma ação? Para o pessoal que acha que só pode investir com muito dinheiro e tudo mais. Tá, uma ação é a menor fração do capital da empresa, do capital social da empresa. Então, o preço da ação depende muito do tamanho da empresa e da quantidade de ações que a empresa tem. Mas nós temos ações de centavos na bolsa, como a da Oi. Eu só não recomendaria que você comprasse a ação da Oi sem saber o que está fazendo, que é um caso bem arriscado, né? Mas a ação da Oi está a 61 centavos, se não me engano, fechou hoje. A Saraiva Então, também é muito boa, hein? Aí. ixi, Maria. Então, não tem assim um valor mínimo que você pode investir em ações. O valor mínimo é o valor de o preço de uma ação. Você pode comprar no mercado fracionário, que muita gente não conhece. Você pode comprar, o lote padrão de ações tem 100 ações. Mas você pode comprar unidades. Você pode comprar de 1 a 99 ações no lote fracionário. Aí é só você colocar um Fzinho no final do código da ação. Por exemplo, Magazine Luiza é MGLU3, o ticker, o código dela. Você coloca MGLU3F, aí você pode comprar no fracionado. Você vai comprar, por exemplo, uma ação, duas ações, 3, 4, 5, até 99. No lote padrão, que é 100 UF, aí tem que ser múltiplos de 100. Você vai comprar 100, 200, 300, 400, 500, 1000, certo? Então dá para comprar no lote padrão, o mínimo, é o valor da ação vezes 100, no lote fracionário é o valor de uma ação. Eu comecei a investir em ações com R$ 400. Era todo o dinheiro que eu tinha na minha vida. Eu só tinha esses R$ 400 guardado numa caixinha dentro da minha gaveta de cueca. Eu só tinha esse dinheiro, eu não tinha mais nada, nem conta em banco eu tinha. Então eu tive que abrir uma conta no banco primeiro, para depois abrir a conta na corretora e investir. Então com R$ 400 eu comecei. Dá para começar com pouco dinheiro, é só querer. É só estudar, Bacana. escolher bem as coisas e começar. Dar o primeiro passo é que é importante. É muito importante dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo. Se eu não tivesse dado aquele primeiro passo naquele dia e eu quase não dei, minha vida teria sido completamente diferente. Muito diferente. A corretora não queria abrir minha conta na época. Era pouco dinheiro. R$ 400 só para investir em ações. Eu ia dar trabalho pro cara com R$ 400. Então os caras não queriam abrir conta. Hoje em dia é mais fácil abrir conta. Você não precisa da autorização do assessor para abrir a conta. Antigamente precisava. Então, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo amanhã. Faça alguma coisa amanhã. Você não vai se arrepender. Bacana, viu? Tem até uma pergunta aqui que eu queria saber qual foi a primeira ação que você comprou na sua vida e se você ainda tem ela. Eu tenho hoje, mas eu passei muitos anos sem tê-la. Foi a Vale. Na época era Vale 5. Eu comecei a investir, estão perguntando aqui, Giliard está perguntando, eu acho que eu tinha 20 anos, eu estava no começo da faculdade, acho que no meio da faculdade, na verdade, né? Eu entrei com 18, eu devia ter uns 19 a 20 anos, eu acho, quando eu comecei a investir. Então eu comprei Vale, com esses R$ 400 eu comprei, acho que foram 9 ações da Vale, no lote fracionário. Foram 9, se eu não me engano, foram 9 ações da Vale. Vale 5, que na época tinha essa ação, hoje em dia não tem mais, a Vale só tem a Vale 3. Antigamente ela tinha mais de uma classe de ação. O código 3 é ação ordinária, o código 4, 5 e 6 é de ação preferencial, que dá direito a mais dividendos, a preferência nos dividendos. Então eu comprei essa Vale 5 aí nessa época. Vendi pouco tempo depois. Na época eu fazia o seguinte, quando subia 5% eu vendia.
Eu tirava da minha cabeça 5%. Subia 5% eu vendia. Então, na época eu vendi, na verdade, eu acho que eu vendi com prejuízo a ação da Vale, não tenho certeza agora. Eu tenho a minha planilhazinha, depois eu dou uma olhada. Beleza. E hoje eu tenho Vale também, de novo. A gente entrou em Vale faz 2 anos no clube. E temos até hoje. Hoje a maior posição da carteira é Vale. Nós temos 20% do patrimônio líquido do clube em Vale. Então vejam que eu não sou muito diversificado. A gente concentra. Quando a gente acha que tem uma coisa que dá para ganhar muito dinheiro, nós entramos mais forte. Então a gente acha que a Vale sofreu muito e merecendo, né? Pô, o que é que eles fizeram aí? Só que chegou um ponto que ficou muito descontada em relação aos pares, principalmente. O dólar lá em cima, o minério também subiu. E aí a gente entrou pesado recentemente de novo em Vale. Entrou forte, estamos com 20% do PL em Vale. Você até postou recentemente, não foi? No Eu Stories postei aí. ontem no Story, foi. E assim, Agora eu durmo todo dia com medo de cair uma barragem nova, isso é outro ponto. Eu não vou ficar com a Vale para sempre. Eu não vou ficar com ela para sempre. Eu estou decidido, nós já estamos decididos no clube, nós vamos sair dela. Mas tem um objetivo que a gente precisa cumprir com ela. Então, quando esse objetivo for cumprido, nós vamos sair. E eu não pretendo voltar tão cedo para ela. Mas no preço que estava, tem um potencial de subida muito forte. teve uma pergunta aqui do Fernando, que ele pergunta assim, como começar a estudar sobre investimentos? Eu acho que nada melhor do que o professor para responder essa pergunta aí, né? Assim, a melhor maneira de começar é indo no TC School, tudo gratuito lá para você. Vai no TC School, tem um canal meu no Traders Club também gratuito, mas vai no TC School, lê os textos lá, vai acompanhando o material da educação financeira. Depois que entender o material da educação financeira, vai começar a olhar os de fundos, o de análise fundamentalista, que é mais a minha praia, né? Então, como é mais a minha praia, então a gente tem muito mais textos de análise fundamentalista lá. Mas eu quero diversificar isso aí também. Eu estou montando outros textos de outras áreas também. Então, eu começaria estudando primeiro o básico de finanças pessoais. E aí, estudando o básico de finanças pessoais, você começa a estudar depois sobre os produtos financeiros. Nós temos um e-book no TC também, que foi a primeira coisa que eu fiz no TC, um e-book gratuito. Depois eu vou colocar o link no meu story dele. Vocês podem baixar esse e-book gratuito aí para começar. Esse e-book ele fala de todos os produtos de investimento, os principais produtos de investimento. Então dá pra ter uma ideia boa lá. Se liga no meu story, me cobra isso aí, Betinho. Manda uma Pode mensagem aí deixar. que eu vou colocar no meu story o link, beleza? Beleza, beleza. Teve uma Ó, pergunta também aqui do... A Olivia tá dizendo que é do tempo do meu blog, Contabilidade MQ. O blog é antigo. O blog eu montei quando eu terminei a faculdade, estava entrando no mestrado. Eu resolvi montar o blog, acho que no mês de janeiro, em seguida que eu terminei a faculdade. Então deve ter sido em janeiro de 2011 que eu montei o blog. O blog tá lá ainda, eu não posto mais nada no blog, eu posto tudo no site do TC School agora, mas tá lá, tem muito material no blog também. Dá pra estudar por lá também, de graça. Bacana, viu? Teve uma pergunta do Klaus aqui, professor. Se Sim, essa faz é boa. sentido manter reserva de oportunidade ou custo de oportunidade em aplicar em alguma empresa boa pagadora de dividendo. Sim, essa outra pergunta muito boa. A galera do marketing digital, né, que vende cursos aí de preço não importa, eles costumam dizer que não faz sentido deixar dinheiro fora de ações porque o preço não importa, então tanto faz, vai lá e compra ação a qualquer preço. E aí, vocês que compraram ação a qualquer preço aí em dezembro, janeiro, estão sentindo na pele, né? E aí a galerinha do Instagram, os blogueiros, estão tudo cheio de dinheiro no bolso Sumiram. porque venderam um monte de curso para vocês. De preço E não importa. sumiram, né? Sumiram Eu não sei, eu não acompanho, não. E na é, verdade eu uso pouco a rede social, eu não olho muito rede social. Eu posto minhas coisas, mas eu não olho muito, não. Aí eu nem fico muito ligado neles. Então, essa crise mostrou, né, que vale a pena ter uma reservinha de oportunidade e que preço importa muito. Tava tudo muito caro.
Então, o corona, ele só foi o gatilho para estourar isso aí. Só foi o gatilho para disparar esse estouro. Mas já tava muito caro, tudo muito caro. Então, Nossa. vale a pena, sim, na minha opinião, manter uma reserva de oportunidade. Você vai ter um custo de oportunidade, né, que é o que você está deixando de ganhar com as ações, por não ter colocado o dinheiro todo em ações. E aí, mas quando acontece um caso desse, que as ações derreteram aí do pico para o fundo, deve ter caído uns 50% ou mais, né? Do lado de cima, no máximo que a bolsa chegou, até o máximo da queda, deve ter caído uns 50%. Então imagina aí, quem tinha uma reserva boa de oportunidade comprou um monte de ação com 50% de desconto. Se deu bem. Foi o meu caso. Eu já fui da galera que sempre ficava 100% alocado em ações. Eu já fui assim. Mas não porque eu achava que preço não importava. É porque eu queria estar 100% comprado em ação. Então eu comprava as ações que eu achava que estavam baratas. Só que aí no Joesley Day, para quem não lembra do Joesley Day aí, a bolsa caiu pesado no dia, né? Foi no dia seguinte do vazamento da delação do Joesley. Aí a bolsa caiu forte e eu tinha pouquíssimo dinheiro fora da bolsa. E aí fiquei só chupando o dedo, olhando. Não tinha Acho que muito foi o em que fazer. 2017, não foi? 2017, ó. 16. 16, 16. 16. Maio de 2016. 17 de maio de 2016, Joesley Day. Mais conhecido como Joesley Day esse dia. Então, nesse dia eu aprendi que eu tinha que ter caixa. Eu tinha que dar com mais caixa para aproveitar essas coisas. Você vai ter um custo de oportunidade, mas você vai aproveitar isso aí e provavelmente vai recuperar bem. Depois, né? Tem até uma pergunta aqui que é até uma surpresa aqui, não estava no script, viu, pessoal? E eu fiz para sacanear mesmo o professor, só para ver qual é a resposta dele, né? Qual foi o pior mico que você já passou bebendo? Putz, aí eu não sei não. Mico, foram vários, foram tantos. Talvez tenha tido um dia na casa de um amigo meu que eu acabei quebrando umas coisas lá. Pode ter sido esse. É engraçado que a galera. É engraçado que a galera acha que eu não bebo, né? Eu sou professor, tá? Que eu não bebo, mas eu bebo razoavelmente bem. Aqui em São Paulo eu tenho bebido pouco porque aqui é frio e eu não gosto de frio, então eu acabo não bebendo. Mas eu gosto de uma cervejinha, é bom. E uma outra pergunta. Já comprou alguma ação comendo água Não, e se arrependeu depois? Ah, não. achei que. Essa aí Agora, não. voltando agora para os assuntos sérios da live, quais os indicadores de balanço de alguma empresa que você acha mais interessantes para analisar? Citar alguns aí que você acha interessante para. Então, a análise de empresas, ela é basicamente dividida em três segmentos: rentabilidade, liquidez e estrutura de capital, endividamento. Então, eu não diria um indicador específico, mas a gente tem que olhar esses três grupos sempre: rentabilidade, liquidez e estrutura de capital. A rentabilidade vai me dizer se a empresa consegue ganhar dinheiro de fato, né, se vale a pena, principalmente quando eu comparo com o custo de capital dela. Por exemplo, se a empresa tem 20% de rentabilidade, é bom ou ruim? Não sei, eu tenho que comparar com o custo de capital. Se o custo de capital dela for de 50, por exemplo, ela está dando rentabilidade de 20, mas o custo de capital é 50. Então não vale a pena essa empresa tem alguma coisa estranha com ela. Aí tem que investigar o que é que tem de estranho ali. Pode ser que a empresa esteja numa fase de crescimento e aí isso justifica o custo de capital ser mais alto que a rentabilidade, mas para uma empresa madura não faz sentido. Liquidez é a capacidade que a empresa tem de honrar com os seus pagamentos, né? Ela ter caixa, dinheiro suficiente para pagar as coisas. E a gente está vendo isso agora, aí, principalmente nessa crise, né? Estava vendo uma pesquisa do Sebrae hoje, mostrando que as empresas, pequenas e médias empresas daqui de São Paulo, elas têm caixa só para 12 dias. Então, imagina quanta gente vai quebrar. Então, é importante analisar bem a liquidez da empresa por esse motivo. E o endividamento na estrutura de capital é importante para a gente medir também, em conjunto com a liquidez, o risco da empresa quebrar. Eu postei um texto no TC School na semana passada também. Esse texto deu uma viralizada razoável, teve muito acesso.
A gente analisou a probabilidade de falência da Via Varejo, com um modelo de análise de risco de falência. E aí é importante olhar essas questões para tentar medir o risco da empresa quebrar. Então, a Via Varejo, no modelo da gente, dava um risco de falência de 30%. É alto, mas não é uma coisa que vai dizer que a empresa vai quebrar. A gente tem que olhar outros fatores. Quais são os outros fatores? A empresa tem linha de crédito aprovada, tem estoque que ela pode queimar, né? Pode reduzir bastante preço para levantar caixa, então isso não pode ser analisado sozinho. Então, além dos indicadores quantitativos, a gente tem que olhar questões qualitativas também. Então, eu não gosto de dizer um indicador específico. Eu olho um conjunto da obra. Mas se tivesse uma arma na minha cabeça dizendo que indicador eu usaria só um, eu acho que eu usaria o ROI. O ROIC, na verdade. É o retorno sobre o capital investido. Isso que é uma das principais coisas que a gente deve olhar, né, ao investir numa empresa, para de fato ver se tem um retorno, né, significativo. Eu queria saber, professor, do senhor, assim, um livro que você recomenda, assim, para quem está começando agora, vou começar agora a estudar. Boa, eu esqueci de falar disso. The Elements of Investing. Infelizmente não tem, a gente tem tanto livro horrível traduzido, né, como aquele lá de Napoleon Hill, que é muito ruim, mas o The Elements of Investing é o livro que eu gostaria de ter lido quando eu comecei a investir. The Elements of Investing, de Burton Malkiel. Ele tem outro livro, eu estou com ele aqui na minha mesa, inclusive. The Random Walk Guide to Investing. É um outro livro dele mais completo. O The Elements of Investing é um livro bem pequenininho de, sei lá, 100 páginas que você consegue ler em poucas horas. 2 horas você desenrola ele. É um livro bem pequeno mesmo. Esse livro é escrito por Malkiel e por Charles Ellis, que também é um outro autor de best-sellers aí de finanças. Os dois se juntaram e fizeram esse livrinho bem pequenininho, mas muito bom. Tem uma resenha dele no meu blog, no Contabilidade MQ. Quem quiser ler lá, tá lá. Bacana. E tem alguma mensagem que você queira deixar para médicos, estudantes de medicina que estão se iniciando agora no mercado financeiro? A mensagem é: comece o quanto antes. Comece amanhã. Dê o primeiro passo. O primeiro passo é importante. Para quem não pegou na hora que eu disse isso aí, se eu não tivesse dado o primeiro passo naquele dia, eu fui no shopping lá em João Pessoa para abrir a conta na corretora. O cara não queria abrir minha conta, eu fiquei insistindo para abrir a conta. Eu seria uma outra pessoa completamente diferente agora. Não sei nem o que eu estaria fazendo da minha vida hoje. Então tem que dar o primeiro passo. Vocês não vão se arrepender de dar o primeiro passo. E lembrar também, né, de ter uma constância. Fiquei parecendo apostas, um coach, né? Agora, né? Rapaz, daria certinho, viu? E lembrar sempre de a frequência, a constância, né, de aportar sempre para que você tenha, como diria Warren Buffett, o efeito bola de neve, né, que você vai juntando capital, e não no sentido ruim, que o pessoal só conhece o efeito bola de neve quando é com juros, quando é com, né, com juros multa compostos e tudo mais, justamente. Só que os juros compostos não funcionam só de um lado, né? Isso, você pode usar a seu favor também. Você deve usar a seu favor. Bacana. Juros compostos a gente usa ao nosso favor. Os juros compostos, para quem não conhece a ideia, é o juros sobre juros. Né? O juros ele vai compondo, por isso o nome composto, ele vai compondo o principal e rendendo juros em cima dos juros, em cima dos juros, em cima dos juros, e aí por isso que vira essa bola de neve, né? O crescimento exponencial. Não é linear, não é uma reta, é um crescimento exponencial. Elevado a N, né? O valor elevado a N. Com certeza, perfeito. E teve uma pergunta aqui da Olivia, que ela falou, fora de contexto, mas poderiam comentar sobre o plano Manuseto? O senhor teria algo a comentar, professor? Ixi, isso aí eu vou ficar devendo essa. Eu não me sinto muito confortável de comentar. Eu não estou acompanhando muito bem essas questões nesses últimos dias, não. Estou focado aqui umas coisas que eu estou fazendo. Então, eu vi um monte de fake news sendo divulgadas, então eu prefiro me abster dessa. Desculpa aí. É difícil até e a gente achar uma fonte de informação que seja confiável também hoje em dia, né? A fonte de informação confiável é o TC Mover.
Lá o chefe da área de informação é muito bom. O cara é economista, tem mestrado em economia, fez curso de matemática, ele sabe muito de finanças e de jornalismo também. Ele trabalhou na Reuters, na Bloomberg. Então, só que eu não li o que ele falou sobre isso, então não vou nem dizer também. Mas eles comentaram lá sobre isso também. Só que essas últimas semanas eu tô bem ausente dessas questões. Legal. E só para comentar um pouquinho, como foi que eu conheci o professor, né? Através de onde eu conheci, eu sempre escutava o podcast Stock Pickers, aí ele fez uma aparição lá, muito feliz, inclusive, a aparição do professor, né? E aí eu falei, pô, esse cara é bom, não sei o que. Aí quando eu fui ver da Paraíba, eu vi o sotaque, eu falei, oxente. Aí eu Sotaque meio diferente. peguei, eu falei, aí quando eu mandei para um primo meu que formou em economia agora na Paraíba, ele, pô, ele é meu professor. Eu falei, gente, rapaz, que mundo pequeno é esse? Foi qual Stock Pickers? O primeiro que eu participei ou o segundo? Foi o primeiro. Eu vi o segundo também, mas tô falando do primeiro, que foi quando eu conheci o senhor a primeira vez, né? Sim, sim. Bacana demais. Então, esse Stock Pickers, eu acho que é o 16 ou é o 15, né? É um dos primeiros. Eu dou um checklist, mais ou menos, do que é que eu olho para analisar as empresas. Quem quiser saber sobre análise de empresas também, vai lá que eu dei uma mini aula de análise. Foi muito bacana mesmo. E aí, professor, o pessoal lá na liga tava falando, né, faz aí a dica do Robertinho, que não sei o quê, que eu sempre faço umas frasezinhas assim, na resenha com o pessoal, né? Aí eu acho que vou começar o quadro então, né? A dica do Robertinho. E a dica de hoje é: nunca espere uma dica quente, porque uma dica quente pode fazer com que seus investimentos caiam bruscamente. Invista com seus conhecimentos por conta própria e sempre com seus conhecimentos. Nunca espere uma dica quente de alguém, porque ele pode fazer com que você quebre a principal coisa que você batalhou para conseguir, que é o seu patrimônio. Sim, você vai lá, compra por uma dica, mas você não sabe por que é que você está comprando. E aí você não vai saber quando é hora de vender também. Justamente. Então, por sempre isso tem que estudar. Estudar é a chave para qualquer coisa. Você tem que estudar o que você vai investir, estudar por quanto tempo você vai deixar lá, se está na hora de vender, se está na hora de comprar mais. Não dá para fazer isso só escutando dicas. Você tem que realmente saber o que está fazendo. Com certeza. E aí, Robertinho, as pessoas podem pensar assim, mas eu não vou ter tempo de estudar para investir em ações, então não vou investir em ações. Vai no fundo, então, compra um fundo, investe no fundo, escolhe um fundo bom, que tem um gestor bom, que você confie, e bota o dinheiro lá, se você não tem tempo de analisar. E aos poucos vai estudando e vai comprando as suas próprias ações também. É legal fazer isso. Com certeza, bacana. Eu comecei, por exemplo, o Tesouro Direto e fui evoluindo de pouquinho em pouquinho. Depois fui para renda fixa, fui para fundo de investimento em renda fixa, fundo multimercado, fundo de ações, fundo imobiliário, estou em ações e agora quero aprender opções. Para ver se consigo. Brincadeiras à parte, professor, muito obrigado por toda essa aula que o senhor deu para a gente. Eu agradeço de coração a disponibilidade do senhor. Eu sei que está muito corrido, ainda mais nessa época que tem que produzir muito conteúdo lá no TC School. E o senhor cedeu um pouquinho do seu tempo para poder dar essa aula para todos os estudantes de medicina, o pessoal que já é médico também, que investe, que tem interesse em seguir a nossa liga. E, mais uma vez, muito obrigado. Beleza, obrigado pelo convite aí. Sempre quando tem alguma coisa de universidade, de estudante, eu tento participar. Às vezes é bem difícil, mas eu faço de tudo para participar. Eu gosto de estimular, porque, mais uma vez, eu tive um professor na faculdade que fez isso por mim, então eu tenho essa obrigação também. Então é isso aí. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, por estarem fazendo esse tipo de divulgação, isso é muito importante também. Valeu, professor. Obrigadão mesmo. Valeu, obrigado aí. Valeu, galera. Obrigado aí pela atenção.